Então hoje a gente vai relembrar um conteúdo que já foi visto por vocês no 7º ano, só que vocês viram em formato de construção. E no 8º ano a gente vai aplicar essas construções dentro da álgebra, certo? Que são as servianas. Vamos relembrar quem são? Altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Então vamos relembrar o conceito, relembrar como é que é cada uma. Vamos lá. Eu vou começar pela altura, tá? A altura é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao prolongamento desse lado, formando 90 graus. Ou seja, a altura é um segmento perpendicular, forma 90 graus. Então eu fiz aqui o triângulo, certo? Do vértice A eu tracei a altura, formando com o lado BC um ângulo de 90 graus. Mas isso também pode ser com um prolongamento do lado. Então aqui, ó, botei outro exemplo aqui, peguei do vértice D, tracei a minha altura formando 90 graus com um prolongamento do lado EF, que é essa partinha de azul, ou seja, eu prolonguei, ok? E aí, quando eu traço isso nos três vértices, o encontro dessas três alturas é o ortocentro, ok? Então não pode esquecer, a altura liga um vértice ao lado oposto, formando 90 graus. E o encontro das alturas é o ortocentro, beleza? Vamos para o próximo. A mediana, o próprio nome já diz, mediana, vem de meio, né? É o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então ele parte de um vértice, vai buscar lá o ponto médio e esse segmento de reta aqui é chamado de mediana. Ou seja, ele divide o lado oposto em duas partes iguais. Se aqui for 5 centímetros, aqui também vai ser 5 centímetros, certo? E o encontro das medianas, ou seja, se eu fizer isso em todos os vértices, do vértice G, encontrei o ponto médio, do vértice L, encontrei o ponto médio, do vértice K, encontrei o ponto médio, essa junção dessas três medianas formam o baricentro. Então não pode esquecer, mediana vem de meio, ou seja, é o segmento que parte de um vértice até o ponto médio do lado oposto, e o encontro das medianas chama-se baricentro, beleza? Vamos para a próxima, que é a bissetriz. Essa aqui a gente já viu quando a gente viu ângulos lá no iniciozinho de abril, final de abril, final de março, início de abril, a gente já viu isso. Mas vamos relembrar, né? Não custa nada. Bissetriz é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto, dividindo agora o ângulo em duas partes iguais. Então, a mediana divide o lado em duas partes iguais, a bissetriz vai dividir o ângulo. Então eu tenho um ângulo aqui no vértice P, e aí quando eu traço a minha bissetriz, esse ângulo ficou dividido em duas partes iguais, certo? E aí se eu fizer isso nos três ângulos do triângulo, o encontro das bissetrizes é o meu incentro. Então não pode esquecer, bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais, e o encontro das bissetrizes é o meu incentro. E agora vamos para o último, que é a mediatriz. Cuidado para não confundir mediatriz com altura. Muito cuidado. A mediatriz é a reta perpendicular. A altura é o segmento de reta. Ela parte do vértice até o outro lado, formando 90, certo? Já a mediatriz é a reta perpendicular, ou seja, que forma 90 graus, que passa pelo ponto médio. Quem é que encontra o ponto médio? É a mediana. Então, a mediana encontra o ponto médio. Aqui nesse ponto médio existe uma reta perpendicular, ou seja, uma reta que forma 90 graus. E essa reta que forma 90 graus é que é a minha mediatriz. Então, eu fiz aqui, pode ver que o vértice está um pouquinho mais para cá e a reta está aqui, ó. Aqui dá para ver nitidamente que não tem nada a ver com o vértice. Tá vendo? Eu tenho o ponto médio e essa reta perpendicular é a minha mediatriz. E o encontro das três mediatrizes é o circuncentro, tá? Então não pode confundir altura com mediatriz. A altura é o segmento que parte de um vértice formando 90 graus com o lado oposto. Mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio
perpendicular, ou seja, que forma 90 graus, ok? E pra gente memorizar essa parte, encontro de altura, encontro de mediana, encontro de bissetriz e de mediatriz, é claro que eu não ia deixar vocês na mão, né? E aí eu fiz um pequeno hit, que aí vai ajudar muito vocês. Vamos lá? 3, 2, 1, vai! Altura, ordocentro, mediana, baricentro, bissetriz, centro, mediatriz, circuncentro. Altura, ortocentro, mediana, baricentro, bissetriz, centro, mediatriz, circuncentro. Altura, ortocentro, mediana, baricentro, bissetriz, centro, mediatriz, circuncentro. Ok, meu povo? Cheiro!